Hoje vamos para o último tema da série, né? A quarta parte. Por que Jesus ainda não voltou? A pergunta que todos nós queremos saber a resposta. E hoje, para a glória de Deus, vamos finalizar essa série, né? Eu acho que é o mais bonito dessa série. Um dos mais bonitos, né? Eu tenho os meus preferidos, os meus últimos são realmente os meus preferidos. Mas vocês vão entender porque é tão especial essa mensagem. Mas antes, eu convido a todos a falar com Deus. Vamos orar? Ó Deus, santificado seja o teu nome. Te pedimos a tua bênção especial para que possamos entender e compreender, ó Deus, por que Jesus ainda não voltou, o que está faltando para que ele possa voltar. E te pedimos o teu Santo Espírito, Deus, que o Senhor não nos compreender nada do que será falado essa noite. Te pedimos a bênção especial, doce e poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro texto está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 12. Eu vou esperar todos acharem, para que possamos todos ler e acompanhar a nossa vida. Todos acharam? Segunda Pedro 3, verso 12 fala assim: vocês devem esperar abraçar a vinda do dia de Deus, pois com essa vinda o céu será destruído pelo fogo, e tudo que desejar se derreterá com o seu amor. Então, irmãos, aqui Pedro vem falando que devemos o quê? Esperar o dia do Senhor. Mas somente esperar? Não. Esperar e apressar. Pois com esse, o céu será destruído pelo fogo. Irmãos, se podemos apressar, também podemos atrasar. Então, de duas formas, ou estamos apressando o dia do Senhor, ou estamos atrasando. E vamos ver como podemos atrasar e como podemos apressar o dia da vinda do Senhor. Que pela misericórdia de Deus, que não possamos estar na condição dos que estão atrasando a vinda do Senhor, mas sim daqueles que estão esperando, agora não só esperando, mas também apressando a vinda do Senhor. A imagem fala assim, irmãos: usando em favor de Deus em sua causa, impulsionou os discípulos a dar testemunho do Evangelho com grande poder. Não deveriam tal zelo formar o nosso coração com a determinação de contar ao mundo a história do amor redentor do Cristo e esse crucificado. E ela finaliza assim, irmãos: é privilégio de todo cristão não somente aguardar, mas apressar a vinda do dia do Senhor. Irmãos, ela fala que o zelo em favor de Deus e a sua causa deu um só discípulos a dar testemunho do Evangelho com grande poder. Os 12 discípulos pregaram o Evangelho no mundo todo. E ela fala assim: não deveria tal zelo em formar o nosso coração com determinação de contar a história do amor redentor do Cristo e esse crucificado. Que possamos seguir o exemplo dos discípulos, né? E esse zelo de contar o amor de Jesus, o poder do Evangelho que nossa vida. E ela fala assim: é privilégio de todo cristão não somente aguardar, mas apressar a vida do dia. Irmãos, vamos lá para mais um texto e vamos ver por que Jesus ainda não voltou. Está lá em Mateus 24, o verso 14. Mateus, capítulo 24, o verso 14. Mateus 24, o verso 14.
forma um evangelho não somente teórico, mas um evangelho prático. As pessoas veem a nossa transformação, assim como foi com a morte de João. E, irmãos, qual parte da Bíblia fala do evangelho ser pregado a todo mundo? Apocalipse 14. Então, quando essas 3 mensagens evangélicas foram pregadas a todo mundo, então, Apocalipse 24, o verso 14, então virá quando esse evangelho veio, será pregado a todo mundo. Tem uma citação que fala assim: dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder fazer o que, irmãos? Apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Segundo Pedro 3 diz. Ela fala assim: irmãos, houvesse a igreja de Cristo feito a obra que era designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria assim coisa de vestido, e o Senhor teve na terra em poder e grande glória. Está lá em O Desejado, página 447, parágrafo 5. Então ela fala: dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta do nosso Senhor. Como assim? O que Deus precisa, irmãos? Pessoas que estejam disponíveis para serem usadas por Ele, assim como os discípulos. E Deus, Ele pode voltar em segundo, se Ele quiser, mas Ele quer que nós façamos a obra. Então, Ele precisa que nos entregamos para Ele. Mas se não houver essa entrega, infelizmente haverá uma tardança. E ela fala assim: se houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, primeiro ordenou, o mundo inteiro haveria antes revestido, e o Senhor teria na terra poder e grande. Irmãos, para compreendermos por que ele voltou, precisamos compreender um ponto muito importante, irmãos. A promessa da vida do Senhor é incondicional. Como assim, Senhor? Jesus, ele prometeu que vai voltar. Então ele vai voltar, isso vai acontecer. Agora, irmãos, o quanto da vida de Jesus é condicional. Como assim? A irmã fala que ele deveria ter voltado em 1884. E depois, em 1888, por volta da lei. Depois, 1894. Então a gente vê que isso não é uma data certa, é algo que é condicional, é uma condição para que ele possa voltar. Então, irmãos, a promessa vai acontecer, ele vai voltar. Agora, o quanto isso é o que deve nos motivar de apressar a vinda do Senhor, pois não há data certa, Deus não deixou nenhuma data certa. Então, a gente pode tentar apressar, deixando de ser usado por Deus, como atrasar a sua volta, não deixando Ele nos usar. Vamos para mais um texto que responde por que Jesus ainda não voltou, irmãos. E agora vamos entrar na parte da agricultura, que é uma parte que eu acho que cada um conhece um pouquinho, então não é um tema tão difícil. Vamos lá para Apocalipse 14, o verso 14 a 16. Apocalipse 14, o verso 14 ao verso 16. Eu vou esperar que eles acharem, depois é um verso muito importante. Apocalipse 14, verso 14 ao verso 16, que está falando ali depois de falar das 3 mensagens angélicas. Esse é o contexto do verso 14, 15 e 16. Todos acharam? Amém. Fala assim, irmãos: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança
Espírito Santo. Que a gente possa deixar que Cristo habite em nós, para que Ele possa produzir esses frutos. Pois os únicos frutos que nós podemos produzir com nossas próprias forças são os frutos da carne. E esses frutos Cristo não quer. Mas quando houver os frutos, o Espírito Santo vai se cumprir isso aqui. Lança a tua foice e seca, e gera a hora de secar. E a seara da terra está a nós. Que possamos trabalhar para que a seara de Deus esteja madura, para que Ele possa voltar em muito breve. Vamos agora falar um pouquinho sobre a chuva. Mas aqui para ter uma boa colheita, depois da de chuva. Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio 11, o verso 14. Deuteronômio 11, o verso 14. Irmãos, só um pequeno contexto, né? Quando a Bíblia fala de chuva, principalmente no contexto que vamos ver agora, a gente está falando sobre o quê? O Espírito Santo. Né? A Bíblia faz essa analogia entre a chuva, o Espírito Santo e a palavra. Então, com esse contexto seguinte, vamos lá para Deuteronômio 11, verso 14, acho que todos acharam. Fala assim, irmãos: então darei a chuva à vossa terra ao seu tempo, a temporã e a cereja, para que repouse o teu cereal, o teu mosto e o teu azeite. Então aqui Deus vem prometendo que Ele vai dar a chuva ao seu tempo. A temporã, que é aquela chuva de verão, e a chuva cereja, que é aquela chuva mais forte, aquela chuva de inverno, para que o fruto possa amadurecer. Então, irmãos, vamos lá para Tiago 5, verso 7. Tem muitos textos para te ler. Tiago 5, verso 7. Vamos ver um pouquinho mais sobre a chuva temporã e cereja. Tiago 5, verso 7. Vou esperar todos acharem. Todos acharam? Tiago 5, verso 7. Fala assim, irmãos: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a cereja. Então, irmãos, como Deus está pacientemente esperando que recebemos o quê? A chuva temporã e a cereja, para que possamos dar os frutos do Espírito Santo, por exemplo, da chuva temporã e da cereja. Muitos, eles gostam muito da chuva cereja, eles querem receber a chuva cereja, mas se eu não tiver recebido a chuva temporã, de nada vai servir a chuva cereja, ela só vai vir refogada. Se for uma chuva forte, uma planta fraca, ela vai afogar. Mas se a chuva forte, uma planta forte, ela dá muito fruto. Então, que a gente possa receber primeiro a chuva temporã e depois a chuva cereja. Vamos lá para Joel, capítulo 2, verso 23. Vamos agora fechar com chave de ouro sobre a chuva temporã e a cereja. Joel 2, verso 23. Fala assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a cereja
Esse aqui, irmãos, o contexto desse capítulo está falando sobre por que os judeus não entraram na Canaã. A gente vai ver que tem tudo a ver conosco, irmãos. Tudo a ver. Todos acharam? Hebreus 4, o verso 1 ao 11, irmãos. É um capítulo maravilhoso. Depois, ele completa em casa. Né? Será uma bênção. Fala assim, irmãos. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. O verso 3 fala assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Nesse primeiro verso, Paulo vem falando que eles não entraram nesse repouso, porquanto não ouviram com fé, não ouviram com fé aquelas promessas de Deus. Nós temos um comentário da Bíblia aqui em James que fala assim: do mesmo modo que a fé nas promessas de Deus era requerida para se entrar no descanso da Canaã, também nos alcançaremos no descanso pleno e eterno da salvação, mediante a fé sincera na pessoa e na obra expiatória de Cristo. Irmãos, assim como foi uma condição para os judeus entrar na Canaã celestial, ouvir com fé, ter fé, assim também é para nós. Quisermos entrar na Canaã celestial, que possamos não seguir o exemplo deles, ouvir sem fé. Também fala assim: porque também a eles foram pregadas boas novas, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não foi ouvida com fé daqueles que ouviram. Irmãos, a palavra do verso 4 vai ficando muito interessante. Eu peço que os irmãos prestem atenção redobrada no verso do 4 ao 11. Fala assim: porque em certo lugar disse assim no dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entenderem, e a quem aqueles foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência. O verso 7 determina outra vez, certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué nos havia no repouso, não falaria depois de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E eu pergunto, irmãos, que repouso é esse que ainda resta para o povo de Deus? A gente viu que não é o sábado. Pois ele fala aqui, verso 4: porque em certo lugar diz assim, no dia 7, repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E no verso 5 fala assim: e outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Então esse repouso aqui não pode ser repouso de sábado, porque Deus vai lá no sábado. Então, que repouso é esse que nós estamos falando aqui em Hebreus 4? O verso 5, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E no verso 9 fala que ainda resta um repouso para o povo de Deus. O verso 10 vai começar a explicar e fala assim: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então aqui ele fala de Cristo, assim, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então, que repouso fala para o povo de Deus? O repouso das obras. Mas que obras, irmãos? Vamos ter um comentário aqui maravilhoso, aqui em James, que diz assim, irmãos: podemos tomar posse completa do salvo de Deus, por meio da fé sincera em Jesus Cristo. Assim como Deus descansou na obra da criação, o crente pode descansar de empreender esforços na tentativa de alcançar a sua salvação e deve repousar na obra de Cristo. Então, irmãos, qual é esse repouso que ainda resta
nós é a esperança da glória de Deus. E assim, a gente pode descansar, assim como Deus descansou na obra da criação. O crente pode descansar e empreender esforços na tentativa de alcançar a sua salvação e deve repousar na obra de Cristo Jesus. Que possamos confiar que a obra que está começando a nossa vida, Ele irá terminar e concluí-la até a sua volta. Pois Ele é fiel e Ele é a nossa única esperança de herdar a vida eterna. Que possamos descansar, entrar nesse repouso que fala do verso 9, o repouso das nossas vidas. Pois elas não servem de nada, pois estão contaminadas pelo pecado. Tudo que fazemos, irmãos, é contaminado pelo pecado. Mas a gente fala que tudo que é operado pela fé, que é operado por Cristo, pela Sua palavra, é aceitável a Deus. Que possamos descansar completamente em nossos esforços para alcançar a salvação e confiar que Cristo vai fazer em nós, porque Ele realizar a sua boa vontade. O verso 8 fala assim, irmãos: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que possamos aprender com isso. Irmãos, tem um comentário muito interessante aqui do pastor Pedro, que fala assim: repouso que ele é referido, evidentemente significado o repouso que resta ao povo de Deus no reino eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o repouso da terra feita nova, que os antigos judeus não obtiveram devido à desprezo. E os que eles receberam na terra de Canaã constituía somente uma sombra do descanso real que Deus lhe prometeu. Irmãos, para finalizar, vamos ver o que Deus falou para a sua serva, porque Ele ainda não voltou. Que possamos meditar nessas situações e que possamos aprender e não cometer esses mesmos erros que foram cometidos no passado. Ela fala assim, irmãos: nesses últimos dias, o povo de Deus será expostos aos mesmos perigos que o antigo Israel. Os que não aceitarem as advertências de Deus, que Deus dá, cairão nos mesmos perigos que o antigo Israel e não poderão entrar no descanso por causa da incredulidade. Então, ela vem sinais na página 60. Então, ela fala que o povo de Deus será exposto aos mesmos perigos, às mesmas situações que o antigo Israel. E os que não aceitarem as advertências, que não aceitarem os conselhos que foram dados, que Deus nos deu como de sua serva, foi a sua palavra. Fala que não poderão entrar por causa da incredulidade. Os irmãos estão vendo que todo o problema se resume em cremos na falta de fé. Quando Cristo ele vem e fala o quê? Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, irmãos. Que possamos exercitar nossa fé. E como podemos fazer isso? Por meio da palavra. Somente pela palavra, por ouvir a palavra de Deus. Aí fala assim, irmãos: muitos por anos não têm feito progresso no conhecimento de verdadeira santidade, são anões espirituais, em vez de avançarem à perfeição, estão vivendo as trevas e escravidão de Egito. Irmãos, assim como na nossa vida nós crescemos, também deve ser na vida espiritual. Cada vez mais possamos crescer em Cristo. Que não possamos ser anões a vida inteira espirituais, irmãos. Ela questão principal da igreja, volume 2, página 124. E ela fala assim, irmãos, boa citação: talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais nesse mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência do próprio procedimento errado. Então, o Evangelismo, página 695 e 696. Então, ela fala, irmãos, talvez tenha que permanecer muitos anos para esse mundo por causa de insubordinação, por causa de desobediência, de insistência no erro, né? De não querer mudar, não querer ser corrigido, que não possamos cair nesse erro que os judeus caíram. E por amor de Cristo, que não possamos acrescentar pecado a pecado, dando a Deus
O Senhor não fechou o céu para nós, mas o nosso próprio caminho de retrocesso contínuo nos separou de Deus. Orgulho, cobiça e amor ao mundo têm vivido no nosso coração sem temor de banimento ou condenação. Pecados graves e presunçosos prevalecem entre nós. No entanto, a opinião geral é de que a igreja está florescendo, que a paz e a prosperidade estão em todas as suas fronteiras. Ela fala assim: a igreja tem se desviado de Cristo, seu líder, está firmemente recuando para o Egito. No entanto, poucos estão animados ou espantados com a sua falta de poder espiritual. Ela fala assim: dúvidas e peso e desprezo dos testemunhos do Espírito de Deus, que estão fermentando as igrejas por toda a parte. Quão sério é a gente não conhecer a nossa triste condição. Então, a testemunhos para a igreja, volume 5, página 217. E ela fala assim, uma citação: por 40 anos, a incredulidade, murmurações e rebeliões sobre o antigo Israel da terra de Canaã, os mesmos pecados que retardavam a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos, a promessa de Deus estiveram em falta, mas a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração, a contenda de qual faz o povo de Deus, é que ele tem conservado esse mundo de pecado e dor por tantos anos. Para as coisas, volume 1, página 67 e 69, que possamos perceber a nossa condição e receber o conselho que Deus dá para quem não observa, com bisonho e cordeiro, e verdes para a justiça. Irmãos, eu peço agora para os irmãos meditem na letra do hino que será tocado, que fala: enquanto ele não vem.